E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias e a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Criciúma lá no Morumbi às 8 horas. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo e se inscreve no canal. São Paulo que deve ter mudanças, eu espero que tenha, tanto de comportamento como de escalação para a partida de hoje. Desce embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você já sabe, eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. E a gente vai debater e comentar muito sobre o atual São Paulo e esse jogo importantíssimo de hoje. Créditos, direitos autorais, vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Uma aí, o Massa já decretou que vai perder. Não, eu não. Empatar, que você vai tropeçar. Aliás, o Arnaldo falou do calendário aí apertado de São Paulo. Amanhã já tem palpites pro final de semana e o São Paulo vai estar jogando, né? Exatamente. Júlio Casares. Júlio Casares tá lá, passando calor em Los Angeles e o São Paulo jogando todo dia. Vamos lá, Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e aí o quarteto, o trio, Lucas, Luciano, Caleri na frente, não tem o Nestor, vai o Michel Araújo. É isso, né? Bom, tem uma questão, né, Arnaldo? Teve 4 dias de descanso agora... e a tropa de choque, tirando o Nestor, tá aí. E o Alisson de volta, né? Alisson de volta, Arboleda as condições estão aí, tô certo? O jogo para jogar com tudo é esse, né? Porque domingo sabe-se lá como vai estar, o Bahia vai estar descansado, não teve ninguém suspenso. Então, o São Paulo tem que jogar bem e ganhar esse jogo. Depois a gente vê. O que o Zubeldia tentou fazer nesse período anterior, nos 4 jogos sequenciais, foi jogar pensando no próximo. Jogar pensando no próximo. Não deu certo, nem no jogo respectivo e nem no próximo. E a goleada para o Vasco acho que exige uma reabilitação. Criciúma vem bem, vem de vitória sobre o Botafogo, né? A única partida que o Botafogo perdeu na série toda aí recente foi pro Criciúma. Acho que vai ser um jogo de dificuldade proporcional ao jogo do Cuiabá, Tironi, entendeu? Só que o São Paulo precisa ter uma outra atitude e tentar definir o jogo com mais antecedência, não desperdiçar a chance, ser mais incisivo, não protelar o jogo. E acho que é um desafio bem parecido com o jogo da semana passada contra o Cuiabá. O São Paulo acabou perdendo no final. Outro desafio, Versa, você que é um especialista em torcidas, é o que diz aqui a Lucimeire Toião, a Morumbi vazio. Não está difícil o São Paulo não ganhar esse jogo. Chega de passear com o Patete e baixa o preço dos ingressos, Casares. Sabemos parcial ou não, Lucimeire. né? Acho que com certeza vai ser o melhor público do ano. Já foi o menor contra o Cuiabá, que foram 33 mil. E vai ser menos que contra o Cuiabá, porque o São Paulo conseguiu a proeza de majorar o preço dos ingressos para as 3 partidas sequenciais no Morumbi. Cuiabá, Criciúma e Bahia. E no caso, o Criciúma, a minha crítica vale a mesma do Cuiabá, né? O adversário também é um atrativo, assim como o Cuiabá não era, o Criciúma também não é. Sim. Então, a diretoria de São Paulo deveria ter pensado um pouquinho nisso também, não é contra o Corinthians. Contra o Corinthians você pode pôr o valor que você quiser, vai estar cheio. O Palmeiras vai estar cheio, o Galo vai estar cheio, o Flamengo vai estar cheio, mas... Olha, é difícil os caras entenderem. Eles não... Palmeiras, mesma coisa, subiu o preço pro jogo contra o Corinthians, vai lotar. Vai lotar. O próximo é 25 mil. É. E reclama, tem lugar vazio no estádio. É impressionante, né? Não é difícil, né? Se a gente sabe aqui, por que os caras... O São Paulo vinha fazendo um pouco diferente, né? Era a diferença desses últimos tempos. A frase que você falou, né? Agora o tal do setor popular que o Casares e o São Paulo caro. Falar, não é mais popular, ele é só o mais barato, mas mais barato que o resto. Que o resto é caro, esse aí também... Aí ele vira o popular do mal, né? É o popular... Não adianta nada. Classe média alta, né? Só um detalhe, no domingo é uma coisa diferente. No domingo o setor visitante, vocês vão ver a presença da torcida do Bahia no domingo. Verdade, é verdade. A torcida do Bahia em São Paulo é gigante, o Bahia está numa fase espetacular, aí ali vai encher totalmente e vai fazer barulho. Ali são o quê? 4 mil? 6 mil. 6 mil. Agora, Arnaldo, independentemente do Zubeldia, que tem aí essa turma toda para poder jogar, quem é o jogador que precisa mostrar um pouco mais, que está devendo aí ultimamente? Todos. Inclusive o Lucas. Depois de um 4-1, com todos, né?
Depois do 4x1. Ali ninguém se salvou, claramente. Não, digo, depois de um 4x1. Ou tem o Alisson que não tava, né? Esse aí não tem culpa. Não, o Alisson tem um álibi. Não só por esse jogo, né? Pelo Cuiabá também. Pela sequência, né? É. Mas depois de um 4x1, acho que todo mundo ali tem que dar uma respostinha pro torcedor, né? Você volta para casa e tal. Eu acho que é o mínimo que o torcedor espera hoje desses jogadores todos, num cenário bem melhor em termos de opções e tal, né? Tem uma situação, né, Tironi, que é assim, essa escalação provável, ela aconteceu no jogo contra o Corinthians. Isso. Com o Nestor e não com o Michel Araújo. O São Paulo não jogou mal contra o Corinthians em termos de produção ofensiva, criação de chances e tudo mais. A partir do jogo com o Corinthians, começou a haver um revezamento entre Lucas, Luciano e outros jogadores. Então o São Paulo não repetiu mais isso aí, essa turma aí. Né? Contra o Cuiabá, começou o Lucas no banco, Nestor no banco. Contra o Vasco, o Luciano nem foi. Né? Não teve todo mundo junto por decisão de revezamento, não deu certo da comissão técnica. É mais ou menos a questão do Palmeiras nesses 2 jogos aí. Só que o São Paulo foram 2 jogos. Vou revezar, vou não sei o quê, vou pensar ali, não está em perfeitas condições. Tinha algum sentido preliminar. E durante os jogos, o Zubeldia, sobretudo contra o Vasco, foi muito mal. Mais ou menos como foi o Abel contra o Fortaleza. As decisões anteriores, estou dizendo. Vou revezar, vou poupar, isso acabou. Agora, o acabou é para esse jogo. Eu ia falar Depois isso. que acabar esse jogo, a gente vai ver o que vai acontecer. Exato. Mas se ele ganha do Vasco, eu acho que hoje ele trabalha pensando no Bahia. Não tem como. Hoje ele pensaria no Bahia, mas depois do 4x1 ele vai com tudo. Sinceramente, eu estou em dúvida aqui, eu não acredito nisso não. Que o treinador monta um time pensando no outro jogo. É que é muito próximo. Pensando em não estourar o jogador. Tá. É a mesma coisa. Então, planejamento. Luciano e Arboleda não foram para São Januário? Ok, porque estavam no limite da lesão. Então, mas foi errado fazer isso? Não, mas é que o 4x1 joga tudo que foi pensado. É claro, certo, o resultado está sempre por cima de tudo. Claro, agora esse negócio vai. Então, mas agora temos que ganhar. Não, mas se a gente não analisar isso, cara, a gente. Mas agora ele não pro lugar. Por isso que eu falei, em condições normais, quinta e domingo, ele trabalharia hoje diferente. Então tá. Vamos lá. Então, pensou em fazer uma coisa, deu errado, porque o resultado. O resultado deu errado porque o São Paulo entrou no modelo, já ganhou o jogo contra o Vasco, cara. Então, entendeu? Aí o erro maior é esse. O erro maior é esse, do treinador ter deixado o time dele entrar no modelo 1x0, tá tudo bem, vocês viram o jogo, pô. Então, mas 1x0 treinador... tá tudo bem, o Vasco não tem torcida, um monte de moleque do outro lado, sabe? Então, o São Paulo apagou durante o jogo e o Vasco foi lá e ganhou o jogo, meteu 4. Agora, aqui o que eu fico pensando é, cara, o jogo que o São Paulo tem, qual é o jogo mais difícil entre hoje e domingo? Domingo. Tese domingo. Mas não tem como. Se a diretoria do São Paulo analisasse a tabela, ela não aceitaria o jogo de domingo contra o Bahia. 4 da tarde. Só que segunda jogava Corinthians e Palmeiras, aí ele não ia colocar. Elementar. Então, o intervalo é o mesmo. Essa coisa que aconteceu, então, mas eu acho que isso tem participação da comissão técnica também, e acho que essa é a sutileza do planejamento errado, que não deu certo. Não é planejamento errado, porque depois é fácil falar. O São Paulo contra o Inter, contra o Corinthians, contra o Cuiabá menos, porque o gol não saía, e contra o Vasco. O São Paulo dosou em campo. Sim. Em campo. Tipo, não vamos acelerar, não vamos não sei o que lá. Uma orientação. Também por conta de... Só que, cara, esse time do São Paulo não tem esse poder. Né? Não tem essa sapiência. Ou ele joga no limite. 100%. Acho que também... Já comenta aí pra você qual a escalação ideal, qual o estilo de jogo ideal, qual os jogadores ideal, qual o sistema tático ideal para a partida de hoje. Importantíssimo o jogo de hoje, não só para a campanha do Campeonato Brasileiro, já que o São Paulo vem de 2 derrotas vexatórias, mas também animicamente para o time, né? Que precisa dar uma resposta para a torcida, precisa dar uma resposta para o próprio time, né? Para o próprio grupo, precisam se provar. E o time do Criciúma não é um time bobo. Eu assisti o jogo Criciúma e Botafogo, gosto muito de assistir quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Assisti, o Criciúma venceu o Botafogo por merecimento. O Criciúma mereceu vencer o jogo contra o Botafogo.
Então não pense que o Criciúma é bicho morto. Até porque o São Paulo pegou o Cuiabá, que não é nada, perdeu. Pegou o Vasco, uma draga danada, perdeu. Pra perder pro Criciúma é 2 palitos. Porém, eu espero que o Zubeldia faça mudanças. Eu gostaria muito de ver uma mudança de esquema tático. Ou 3 zagueiros, ou 2 atacantes, como foi contra o Vasco. E 2 volantes, jogando com 2 meias. Eu acho que ele poderia fazer isso. Colocar os 2 volantes, o Michel Araújo, já que o menino tá lesionado, né, o Nestor, colocar o Michel Araújo de um lado, o Rato do outro, Lucas e Caleri na frente. Eu acho que ele deveria mudar esse sistema tático. Esse 4-2-3-1 não tá dando tanto resultado agora. A gente tá vendo que o São Paulo tá sendo muito previsível. Eu acho que os melhores jogos do São Paulo foi quando o Zubeldia mudou esquema, mudou... A gente viu eles falando, o jogo contra o Corinthians foi um bom jogo. Sim, foi um bom jogo, mas o único jogador que destoou naquela partida foi o Luciano. Por quê? Jogando no 4-2-3-1, o Lucas, os melhores momentos do Lucas na partida foram onde? Por dentro. Então, se ele for jogar com 4-2-3-1 com o Luciano de meia, eu já acho que é um tiro no pé. Se ele for jogar no 4-4-2 com o Lucas à frente junto ao Caleri, aí já me agrada mais. Eu gostaria de ver o Lucas lá. Ou então ele usa o 4-2, ou então ele usa o 4-4-2, colocando o Lucas de meia direita, o Michel Araújo de meia esquerda, Luciano e Caleri. Isso seria interessante, né? O Luciano numa posição que ele sabe jogar, porque o Luciano de meia, não é possível que alguém que assista esse canal ache que o Luciano de meia consiga render. As atuações, é o artilheiro do time na temporada. Tá, o Pablo já foi artilheiro do São Paulo na temporada. E aí, vocês têm saudade do Pablo? Aquele pereba master? É um artilheiro com... O que adianta você ser artilheiro de um time que não marca gol? É artilheiro de um time que não marca gol. Pra vocês verem o tanto que o nível do São Paulo... E outra coisa, o artilheiro do time teria que ser o Caleri, que é o centroavante, que é o atacante. Por que não faz gol? Porque o Luciano tá armando pra ele. Então eu gostaria muito de ver o Luciano jogando de volta na posição que ele rende mais. Segundo atacante, ao lado do Caleri, um 4-4-2, bem organizado, pô, seria interessante. Ou então você pode colocar o Lucas ali de segundo atacante. Eu não tô gostando desse 4-2-3-1 do Zubeldia. Começou bem, ele fez algumas mudanças no jogo contra o Barcelona lá, o time jogou bem, não jogou necessariamente no 4-2-3-1, até porque o André Silva estava jogando quase como segundo atacante, ele caía para a esquerda, mas ele não atuava como meia, como o Wellington Rato atua, né? Ele só saía um pouco e deixava o Caleri um pouco mais livre. Então... As grandes partidas do São Paulo na temporada foram partidas em que o Zubeldia mudou o sistema. Teve que inventar ou revirar o time, reinventar a equipe. Então eu acho que ele deveria fazer isso. Largar esse 4-2-3-1, atuar com 3 zagueiros, atuar no 4-4-2. Eu não entendo esse amor que os técnicos têm pelos maldito 4-2-3-1. Eu não entendo por que não pode mais atuar com 4-3. O tanto que seria bom ver o São Paulo atuando num 4-3-3. 2 volantes, você coloca o Lucas de 10 ali para armar esse time, para atacar. Você coloca o Ferreira do lado e o Rato do outro. Você coloca o Ferreira do lado e o Eric do outro. E o Caleri de centroavante. Você tem escapadas rápidas pela lateral. Você tem o Lucas atuando por dentro, armando um time. Por mais que ele não seja esse armador, mas ele é um cara que consegue criar jogadas com o drible. Ele vai pegar essa bola ali. Porque assim, a grande questão é, quando você atua no 4-2-3-1, você atua com 3 meias. Principalmente quando você atua sem os pontas. Você atua com Michel Araújo e Galopo, por exemplo. Ou com Michel Araújo e Rato. Se bem que o Rato até abre mais um pouco, né, em comparação com o Galopo. Mas se você atua com 3 meias, o Lucas tem sempre dois jogadores perto dele para triangular. Sim, ele tem 2 jogadores perto dele para tocar a bola. A questão é que se esses jogadores fecham, significa que a marcação fecha também. Então o Lucas tem menos espaço para driblar. Se você tem 2 pontas abertos, você em teoria abre mais. Mesmo que seja pouco, você abre um pouco mais, você dá amplitude à sua equipe.
fazendo com que se gere espaços para o Lucas aproveitar esses espaços driblando. O Lucas não é o cara que vai receber essa bola, levantar a cabeça e achar um passe entre linha, passando por 3 jogadores igual o Ganso faz, igual o Rames faz, igual a Arrascaeta faz, igual o Veiga faz, igual o Alan Patrick faz. O Lucas não é esse cara e a gente não tem que esperar isso do Lucas. A gente tem que esperar que o Lucas receba essa bola do Alisson, gire, arranque, drible 2 jogadores, desmonte a defesa adversária e faça um golaço e dê um passe. Aí sim, dê um passe pro Caleri, aí sim, dê um passe pro Ferreirinha. Essa é a questão. É isso que o jogo contra o Corinthians foi isso que o Lucas fez. Isso que o Lucas fez. O Lucas pegava a bola, triangulava, corria para um lado pro outro, driblava todo mundo e gerava espaço. Essa é a grande função do Lucas. O Lucas também não é um armador, mas pra mim ele rende muito mais atuando pelo meio do que o Luciano, que não é um armador, que também não tem um drible e que também não tem a visão de jogo que um Ganso tem, que um Rames tem, que o Alan Patrick tem. O Luciano também não é esse jogador do passe entre linha. Pô, você não vai ver o Luciano pegando a bola, levantando a cabeça e achando um passe entre linha. O Luciano é o cara da tabela curta, por isso que ele dava certo com o Dorival. E depois até foi sacado do banco foi sacado pro banco quando o Lucas chegou. Por quê? O time do Dorival triangulava pelo meio, por dentro, troca de passe curto, tabela curta, triangulava, forçava sempre. A gente até às vezes se agoniava porque o São Paulo sempre forçava esse trabalho de bola por dentro. E até a seleção brasileira a gente tá vendo isso, né? Sempre tentando a triangulação por dentro. E às vezes o Savinho tá aberto de um lado, ele joga a bola no Savinho, na seleção brasileira sempre tem algum ponta. Mas no São Paulo, preferencialmente, a tabela tinha que ser por dentro. E o Luciano consegue fazer essa tabela. Ele não é um bagre, ele não é um jogador horrível. Ele consegue dominar, tocar, ele consegue fazer 1-2, ele consegue dominar, girar essa bola e tocar pro coleguinha que tá do lado. A grande questão é que o Luciano não é o cara que vai dominar a bola, levantar a cabeça e achar uma virada de bola pro ponta. Ele não é o cara que vai dominar a bola, levantar a cabeça e achar um baço debaixo das pernas, deixando o Caleri na cara do gol. Ele não é esse cara, ele também não é o cara do drible, ele também não é o cara da arrancada. Então, para isso, pro Luciano render mais, ele teria que estar mais próximo do Caleri, mais próximo ao gol. Para quê? Para trabalhar a bola com o Caleri. Você tem outras pessoas criando, essa bola vem do Nestor, o Nestor não joga, né? Mas, por exemplo, o Rato, essa bola vem do Rato pro Luciano, dentro da área. O Luciano domina, ajeita, rola essa bola pro Caleri. Aí ele tem a condição de fazer isso. Por quê? Porque ele está dentro da área. Qualquer passe que ele der, qualquer chute que ele der, qualquer coisa que ele fizer dentro da área é muito mais perigosa do que ele no meio de campo armando o time. Essa é a minha principal crítica para o Luciano e essa é a minha principal crítica ao Carpini e ao Zubeldia. Colocar o Luciano de 10 é um tiro no pé. Então, eu gostaria muito de ver o São Paulo com 2 pontas, Ferreirinha do lado, Eric, o próprio Wellington Rato atuando pelo outro lado, voltando às suas origens, né, atuando como ponta e não como meia, o Caleri lá na frente, porque esse maldito 4-2-3-1 não dá, cara. Não tá dando certo. Então eu espero que o Zubeldia entenda isso, eu espero que o Zubeldia faça mudança. Ou então, cara, 3-5-2. Você bota 3 zagueiros, faz a linha de 5 no meio de campo, coloca Luciano e Caleri à frente. Você traz o Lucas pro meio de campo. E o time fica muito mais seguro. O time fica muito mais resistente. Um meio de campo recheado e uma defesa com 3 zagueiros. Isso também seria interessante. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!